Boa noite! Gente, hoje nossa live vai ser a respeito da descalculia e eu vou falar com a Lavínia hoje a respeito exatamente desse assunto. Vou esperar ela entrar aí pra gente poder começar. Tudo bem? Vamos aguardar a Lavínia da entrada aí. E hoje nós vamos falar a respeito de como que ela descobriu que ela tinha descalculia, todo esse processo que ela enfrentou e que ela passou. Aí a Lavínia chegou. Deixa eu colocar. Deixa eu ver se foi. Boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tudo Boa bem com noite. você? Tudo sim, graças a Deus. Então, deixa eu ir me apresentando aqui, porque eu estava falando a respeito de você, que você ia contar. Você está conseguindo me ouvir bem? Tá tudo Tá tranquilo? sim, tá tudo ótimo aqui. Tá ótimo. Então, eu sou Sara, sou professora de matemática, estou concluindo uma pós em neuropsicopedagogia e eu estudo descalculia já tem um tempo e pesquisando a respeito do assunto foi quando eu encontrei seu Instagram que fala a respeito da descalculia e tal. Eu falei assim, nossa, que bacana. Eu assisti uma live sua, foi onde eu te conheci, me emocionei muito com a sua live e eu falei, poxa, que bacana seria fazermos uma live aqui no meu perfil falando sobre esse assunto. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que entrou aí, tá? Para quem não me conhece, sou Sara, mais uma vez. Lavínia, você quer se apresentar, falar um pouquinho de você pra gente? Quero, eu tô vendo os meus amigos todos entrando aqui, minha família. Obrigada a todo mundo que tá entrando. Meu Ah, nome é os meus também. Lavínia. E aos da Sara também, principalmente, né? São pessoas novas. As pessoas que estão aqui já conhecem um pouco da minha história. Meu nome é Lavínia, eu tenho 19 anos. Tenho descalculia, fui diagnosticada aos 15 anos. E estamos aqui para tirar algumas dúvidas, esclarecer, porque, como a Sara falou, ela é a profissional. E eu estou aqui para mostrar o lado de quem tem a descalculia e como foi esse processo. Isso aí. É porque, na verdade, o que chega muito aqui no meu perfil é assim, as pessoas falando, poxa, eu não conheço ninguém com descalculia, eu quero escrever um TCC sobre a descalculia, mas eu não conheço ninguém. E eu acho que a sua história vai ser uma história, assim, que vai... Para essas pessoas vai ajudar muito a ouvir o seu relato, ver pelo que você passou, enfim. Então vamos começar falando de como é que foi essa história, de quando você começou a perceber que você não estava se dando bem com a matemática. Acho que a gente podia começar por aí. Tá, bom, eu nunca me dei bem em matemática. Assim, desde criança sempre tive muita dificuldade, só que era tido como normal, porque as pessoas têm muito isso. Ah, matemática, sou ruim em matemática. Todo mundo se considera ruim em matemática. Então, eu sempre confundi direções, sempre confundia muito o 3 com o S, o Sim. 5 com o S e o 3 com a letra E. Ah, sim. E a minha mãe achava estranho, me ensinava, corrigia, tanto na escola, mas era uma coisa normal, coisa de criança. E aí, quando chegou no nono ano do fundamental, eu sempre tive matemática e fiquei em recuperação pela primeira vez no terceiro ano do fundamental. Que eram coisas simples, Sim. início de subtração, multiplicação, e eu já me batia nisso. E fui sendo empurrada com a Uhum. barriga. Chegou no nono ano, eu fui e tinha química e física. Já eram mais cálculos para minha cabeça. E eu fui me Sim. sentindo encurralada. E eu já, no primeiro ano, repeti de ano. No nono ano, aí fui na mesma escola, cursei o nono ano novamente. E repeti novamente, matemática, física e química. E a escola disse que não tinha mais como me ajudar porque eu era preguiçosa. Isso foi acabando muito com a minha Uhum. autoestima. Eu já me sentia, Sim, sou sim. burra, sou burra, não vou acabar tendo que fazer um supletivo porque eu não vou conseguir Sim. passar. E fui desistindo. Minha mãe também, ela não é profissional da área, ela não tinha como saber, então eu não julgo, muito pelo contrário, ela sempre fala para as amigas dela, quando o filho tiver dificuldade, procure saber, vá à escola, tente investigar, porque às vezes não é só Sim. uma dificuldade. Então minha mãe, quando eu repeti pela segunda vez, ela disse: "Não, vamos mudar de escola, vamos ver o que é que está acontecendo, porque isso não é normal". Chegando nessa nova Sim. escola, minha professora de matemática, Rafaela, que está aí comentando Que bastante, legal. Vem, ela, Rafaela.
ela foi assim, um anjo na minha vida. Era a primeira turma dela, ela Sim. sempre fala, minha primeira turma foi uma experiência incrível. Porque ela era o primeiro ano dela ensinando numa escola e ela viu que minhas dificuldades não eram normais. Que eu tinha dificuldade em Sim. cálculos simples e números de contas de um número só eu tinha dificuldade. E eu ficava nervosa, eu Sim. chorava, eu já estava relaxada, literalmente, de tanto ser taxada de Na verdade, preguiçosa. foi dando uma baixa autoestima, né? Exatamente, Foi de dando tanto uma baixa ouvir aquilo, autoestima eu e fui deixando vontade de. aceitando. Sim. Exatamente. E aí ela conversou com minha mãe e com a psicopedagoga, que é a Janaína, que também foi muito importante nesse Sim. processo. E Janaína me segue, ela sempre fala comigo. eu vi. Foi um dos motivos que eu botei pra ele seguir, porque eu vi que tinha um seguidor em comum. Eu fui olhar e disse, ah, a Janaína segue. Ah, E aí elas conversaram, a Janaína falou pra minha mãe procurar uma psicóloga. Procurei, fui a psicóloga, e era uma coisa assim. Não tinha outros. Como adolescente, meu meu desabafo era só sobre a escola. Não tinha outras coisas, não sim. tinha as Tinha coisas de outro pai, a problema, revolta né? do adolescente. Isso, era sobre a escola, era uma coisa que me machucava de verdade. Então a Sim, psicóloga sim. disse: ah, Lavínia, eu acho que você pode ter descalculia, vamos investigar, vou encaminhar você para uma neuropsicóloga. Junto com a Janaína, elas trabalhavam em conjunto, porque a Janaína já Sim, era psicopedagoga da escola. Então foi sim, mais sim. fácil. E aí minha mãe Entendi. procurou, marcou exames com a neuropsicóloga, eu fiz os testes, como eu tinha te dito, foram algumas Uhum. semanas de testes, até que eu tive o laudo e aquilo ali para mim foi um alívio. Não de início, tão de Sim, cara assim, porque quando eu soube usar a calculadora, que eu ia poder usar a sim. calculadora, já veio na minha cabeça, meu Deus, vou usar a calculadora na frente de uma turma que todo mundo tem dificuldade em matemática, todo mundo reclamava. Prestes a entrar no ensino médio, o pessoal, ai, matemática, matemática. E a Você Rafaela achava puxava que você estava tendo um privilégio? Você achava que exatamente, estava com porque medo do pessoal achar que você está sendo privilegiada? isso. Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. Para quem está entrando e para quem não tem ciência do assunto, nós estamos falando a respeito da descalculia. Para quem não sabe, descalculia é um transtorno específico das habilidades matemáticas. E é onde, na verdade, a descalculia, ela antigamente ela era conhecida como uma dislexia matemática, podemos dizer assim. Então, nós estamos falando a respeito disso. A Lavínia, ela possui a descalculia, ela tem um laudo certinho. Estamos falando de todos os desafios que ela enfrentou até chegar aqui. E estamos falando o quanto é possível vencer e superar e se adaptar a essa realidade. Então, ela estava falando aqui a respeito dessa questão de que ela sentia essa, esse era meio que um complexo, né? Você olhava para a matemática e você se sentia incapaz relacionada à disciplina, você se sentia insegura, né? E Exatamente. como muitas pessoas não têm o acesso à informação do que é uma descalculia, ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe que caminho seguir, ninguém, sinceramente, acontece muito de chegar aqui no meu perfil as pessoas falando, caramba, descobri essa palavra agora, eu não sabia nem que isso existia. Recentemente eu fiz uma conferência aqui no Instagram mesmo, peguei o pessoal, fizemos no Zoom separado, explicando, ensinando sobre esse assunto. Tinha uma menina lá, numa faculdade pública, que tem um ensino excelente, de outro estado. Ela está concluindo matemática e até então essa pauta da descalculia não tinha sido falada na graduação. Então, assim, eu encontrei a descalculia, tá? Só para resumir para o pessoal aí, num projeto que eu participei numa sala de recursos, que o nome do projeto era Descalculia em Foco e tudo mais. Mas até então, até na faculdade mesmo, eu não tinha ouvido falar a respeito desse assunto. Eu fui a primeira dentro da minha faculdade a trazer esse assunto. Depois que eu saí do projeto, as minhas amigas eu fui indicando e elas foram entrando no meu lugar e a gente até montou um grupo de estudo na época sobre a descalculia. Mas isso não é a realidade de todas as faculdades. O pessoal tá falando algumas coisas aí, rapidinho que eu já vou ver. Mas é isso, aí a Lavina estava falando aqui a respeito. Lavina, isso daí é normal, o aluno ele começar a sentir essa incapacidade e sentir esse desejo de não entrar em contato com aquela disciplina. Eu sempre digo para todo mundo, se você nós não somos bons em todas as matérias, então em algum momento você vai pegar e vai se deparar com alguma coisa que você tem dificuldade.
Então, aquilo dali vai te trazer um afetamento. E aquela aula, possivelmente, você não vai ter nem vontade de entrar, de assistir, porque te gera uma dificuldade, te gera um sentimento de incapacidade. Você pode observar que tudo aquilo que nós temos êxito, nós gostamos. Caramba, vai começar a aula tal. Sempre um estímulo. Acontece de ter pessoas que conseguem ser bons, principalmente em matemática, que é o nosso foco, mas que ainda assim não gostam, sabe? Eu tinha amigos que tinham excelentes notas, mas não gostavam. Acontece, nós temos aí nós gostamos das disciplinas, mas não necessariamente nós vamos ter aí uma dificuldade. Mas o caso da descalculia, não. Outra coisa para falar para o pessoal, a descalculia, como é um transtorno, gente, a Lavínia está contando aqui pra gente. A Lavínia, ela não tinha um problema familiar, ela não tinha um problema social que a envolvia, mas isso gerava nela uma angústia, porque isso daí trazia para ela, possivelmente, você me diga que se eu estou errada, você via, de repente, amigos seus conseguindo e você não conseguia, aquilo dali era realmente muito frustrante, porque é isso que acontece normalmente, né? Bom, já te interrompi, falei demais, você pode continuar. Mas é até bom para as pessoas olhar mais do profissional, né? Porque Mas eu vi até uma pergunta aqui do Matheus perguntando em relação a como as pessoas da sala reagiram. Na escola que eu estudei, com a Rafaela, no ensino fundamental, era uma turma incrível de 8 pessoas. Então, assim, foi um processo mais tranquilo. Mas o meu maior problema foi quando eu tive que sair da escola para ir para uma escola de ensino médio maior, com uma turma de 35 alunos. Foi aí que eu me vi desesperada. Eu chorei, parecia que eu estava indo para o primeiro dia de aula no maternal. Eu me agarrei na minha mãe e disse, eu não quero ficar aqui. Eu vi muita gente, eu já estava com medo de me sentir incapaz de novo, como eu me sentia antes, porque eu criei uma confiança, me sentia mais preparada. Conta pra gente depois também como era o relacionamento com seus professores de matemática, como é que era isso, anterior a essa questão já de poder ter o laudo e usar a calculadora. Depois, termina. Tá, não, aí foi que eu entrei na escola nova com uma turma maior e eu, de início, a minha mãe conversou com a diretora, minha mãe pesquisou várias escolas antes. Porque aqui tem muitas escolas boas, de nome, mas a minha mãe procurou com pedagogas, psicopedagogas, para saber realmente se valia a pena qual escola escolher para eu ir, para não passar por tudo isso de novo. Então eu fui para o Multivisão e conheci as diretoras, as coordenadoras, todo mundo veio conversar comigo, os professores foram incríveis comigo e me incentivavam a usar a calculadora, a lutar pelos meus direitos, mas eu me sentia ainda recuada e eu tinha essa indagação dos outros adolescentes, perguntar por que você pode usar a calculadora. No início eu preferia fazer a prova sozinha. Então a coordenadora me levava para a sala dela e eu fazia lá. Só que eu via que aquilo gerava ainda mais dúvida do que se eu fizesse com a calculadora dentro da sala de aula. Então, aos poucos, eu fui criando essa coragem, fui fazendo discretamente, botava no estojo a calculadora. Algumas pessoas achavam até que era fila, porque eu fazia assim, bem escondidinha. Mas, aos poucos, todo mundo acabou sabendo. E quando eu decidi criar o portal, foi nesse momento de pandemia, porque eu estava me sentindo assim, de novo, eu estava sentindo que eu estava regredindo. Então eu precisava procurar uma forma de me reerguer novamente e ver que eu estava num momento de pandemia, que não eram aulas presenciais, que não tinha um professor do meu lado para me auxiliar, mas que eu era capaz também. Então os meus colegas de classe souberam, vieram conversar comigo, pedir desculpa por não ter observado com mais carinho, mas não é culpa. Até então eu também, antes, não sabia da minha dificuldade. Então foi mais ou menos esse o processo. E quanto aos professores... Não, pergunte primeiro, depois eu falo dos professores antigos. Não, isso daí entra mais a questão exatamente do que eu sempre falo, dessa conscientização dos profissionais estarem cientes da descalculia. Por quê? Por exemplo, eu sou um profissional que entendo que existe a descalculia e que isso pode acontecer. Então, na verdade, isso daí não deve acontecer com ninguém, né? Porque além da descalculia, existe algo que é a dificuldade de aprendizagem matemática. Que aí é uma linha tênue, para quem quiser depois entra no meu perfil, dá uma olhada, tem sempre postagens.
é uma linha tênue, porque uma pessoa que tem descalculia, ela vai apresentar problemas na hora de aprender matemática muito similares a quem tem apenas uma dificuldade, porque a dificuldade ela pode ser uma bola de neve. Começou quando a criança era bem pequena e aquilo dali foi, como eu sempre digo, matemática é uma disciplina sequencial, então o que eu preciso, eu aprendo hoje, amanhã eu necessito. Então, não aprendi hoje, amanhã eu vou ficar prejudicado. E assim por diante. Então, gera uma dificuldade de aprendizagem. Então, essa conscientização, além de ter a descalculia, existe a dificuldade de aprendizagem em matemática. E o profissional, ele precisa estar ciente desses distúrbios, desse problema de aprendizagem, para que ele sempre possa estar vindo intervir dentro da sala de aula. Sempre estar mostrando o caminho, sabe? Conscientizando. E é isso. Vamos ver aqui as perguntas, que eu vi tanta gente entrando. Tem muita gente, eu não tô conseguindo ler aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Consigo sem fazer nenhuma besteira, porque... Acaba saindo da live. Ai, Jesus. Gente, tem tanta gente. Eu vi o Arthur aí, meu amigo. Vi minha mãe entrando. Vi minha pastora entrando aqui. Tudo bom, gente? Deixa eu ver aqui. A Jo é uma mãe, que a filha dela tem descalculia. Ela tá aqui também. Ela tá no 7º ano. Ela sempre tá em contato comigo. Deixa eu ver aqui. Ó, Carla. Carla é a minha mãe. Não conheço. É a sua mãe? Carla Rose é a minha mãe. Ela tá falando aqui que tem muitos profissionais despreparados, né? Que precisam estar preparados para encontrar... Exatamente. Porque um profissional preparado, ele vai fazer toda a diferença. Como a sua professora, ela conseguiu identificar... Ela tá aí na live ainda, sua professora? Como é que é o nome dela? Rafaela, né? Ela. Rafaela, você já tinha entrado em contato com a descalculia? Se você estiver aí ainda? Ah, não, pode deixar, já. Vou desligar a live, não. Vou tentar aqui, né? Rafaela tá aí na live ainda? Se ela estiver aí na live ainda, fala pra gente se já tinha entrado em contato com a descalculia ou você observou mesmo que a dificuldade dela era algo tão, assim, estava elevado para a série que ela estava. Ah, que bom. Fala pra gente. Você já tinha entrado em contato com a descalculia ou você só observou realmente que ela estava com uma dificuldade muito grande? Porque graças a Rafaela, né? Que teve esse olhar para você. Porque se não fosse ela, de repente você estaria até hoje, né? Sem o seu laudo. Que é algo que depois você vai contar para as pessoas que você fez o Enem, né? Depois, daqui a pouquinho você conta. Tá. E como é que foi essa parte da neuropsicóloga? Como é que foi essas questões? Porque as pessoas têm muita curiosidade, muita dúvida a respeito disso. Você conta pra gente? Conto. Foi a minha psicóloga, ela me encaminhou, aí a Janaína me encaminhou pra Juliana, que é uma das únicas que faz os testes aqui na minha cidade. Então, eu fiz, eram perguntas assim, tanto que eu descobri até que eu tinha déficit de atenção. Eu sempre fui desatenta, mas eu não sabia que assim, eu precisava de um laudo de déficit de atenção. Testes de contas básicas, de direções, de formas geométricas. E de início eu achei estranho. Falei, meu Deus, eu aqui com 15 anos vindo fazendo uns testes besta desse, que para muitas pessoas é considerado, para mim até então era, antes de eu entender todo o processo. Mas foi um processo tranquilo. Ela conversou comigo, conversou com minha mãe, com minha avó, explicou, disse que se precisasse iria na escola conversar e me encaminhou para Janaína, na APAE aqui de Arapiraca, onde eu fiz um tratamento por 1 ano e 3 meses. E eu já falei em outras lives, em outros vídeos, que foi assim, uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque mesmo eu tendo uma dificuldade, tendo sofrido com isso, na APAE tinham pessoas com dificuldades maiores do que as minhas, que tinham passado por situações piores do que as minhas. E era muito bom, eu fazia artesanato, tinha caligrafia, tinha leitura em grupo. Eram exercícios que ajudavam e sem perceber eu fui evoluindo. E tanto mentalmente quanto com a descalculia, que a cabeça também atrapalhava muito. Agora, uma coisa.
A Rafaela respondeu aqui, que eu vi, ela falou que foi a primeira experiência dela. E foi muito bom, né? Deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Ah, não, é Sheila. Bom, aí que eu tava falando, foi a primeira experiência dela, mas normalmente, principalmente quando a gente está começando, a gente tem realmente muita paciência, a gente tem ali. Pensei que a live tinha caído. A live caiu? Tá normal, né? Não, acho que foi o seu. É. Voltando. Então, nós temos muita paciência, então você está realmente com esse olhar diferenciado, com muita paciência, tudo novo. E também a turma ser pequena ajuda, né? Porque você consegue ali ver a dificuldade mais de perto dos alunos. Quando você pega uma turma muito cheia, já vai ficando mais complicado. Então, eu acredito que foi isso que fez todo o diferencial para você. Alguém perguntou aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Se a descalculia tem um tratamento. Nós vamos chegar lá, tá? A Jo, ela tá perguntando se você fez ressonância. Na verdade, eu e a Lavínia conversamos antes, né? Então, qual foi o caminho que você seguiu? A Rafaela te indicou para a coordenação conversou com a sua mãe. Depois daí, você foi para psicopedagoga, que você falou, né? Não, eu vou falar agora em ordem, assim, é que foram muitas consultas, foi um momento bem conturbado e às vezes falha da memória, mas foi. Rafaela, minha psicóloga, e Janaína. A Janaína já tinha uma ideia por ser psicopedagoga, mas ela me encaminhou para a neuropsicóloga da APAE. Então eu fiz uma Sim. consulta, marquei a consulta e ela me encaminhou para fazer os exames. Eu fiz a ressonância magnética da cabeça e o eletrocefalograma, que coloca Sim. os eletrodos Sim, na ela tá cabeça, perguntando exatamente as isso. Você fez pulsações. ressonância. A Oi? Jo tá perguntando. Você fez ressonância. Fiz sim. Esse E é o mesmo exame. Acho que é é o o mesmo mesmo. exame. Não, a ressonância magnética da cabeça é um e o eletrocefalograma é outro. Você não... que é o que Sim. coloca os eletrodos. A ressonância é igual de corpo, só que só entra até Ah, é o verdade, tórax verdade. e o Sim. eletrocefalograma. E depois, aí, a neurologista disse que eu não tinha nenhuma alteração, que poderia ser algum Sim. transtorno de aprendizagem realmente. E aí foi que ela me encaminhou para neuropsicóloga. E aí, da neuropsicóloga, com o laudo, depois dos Você testes. quando foi, você quando foi na neurologista, ela olhou bem o seu exame ou ela só pegou aquele laudo final? Como é que foi? Não, ela olhou o meu exame e disse que eu não tinha nada aparente. No exame não estava dando Sim. nada. Mas que podia ser algum transtorno ou alguma outra coisa que iria me encaminhar para uma neuropsicóloga, porque ela achava que era. Então ela me encaminhou. E depois Entendi. da neuropsicóloga eu tive que voltar para ela e ela me deu, eu tenho um laudo das duas. Entendi. Então, o que acontece? Porque recentemente tem alguns estudos, não sei se você viu, que ainda não foi concluído. Alguns lugares até dizem que foi concluído, mas não foi concluído ainda. Que existe uma área no cérebro chamada sulco intraparietal. Essa questão no cérebro é uma divisãozinha que tem no lobo parietal do nosso cérebro. Aí você teria que ver a figura, tem tudo aqui no meu perfil. Dizem, esses pesquisadores dizem que ele pode ser menor em pessoas que possuem a descalculia. Tá travado. Foi? Foi. Travou. Dizem que pode ser menor esse sulco intraparietal. Ele pode ter uma redução ali ou de massa encefálica ou ele mesmo ser mais estreito. Já ouviu falar disso? Não, não vi sobre, não. Não. Tá. Mas enfim, é o que Vou a Jo estudar sempre tá agora, falando comigo. no segundo período. Isso. Ah, é verdade. Neuroanatomia. Depois você vai contar pra gente. Deixa eu ver aqui. Teve mais perguntas. Jesus, é tanta pergunta. Tem muita gente que eu tô nem conseguindo acompanhar. Vamos selecionando, senão eu tô com medo até de fechar a live aqui, que o botãozinho é tão perto. Peraí. O Rafael tá falando que no primeiro dia de aula ele faz dinâmicas para conectar, É a para saber, Rafaela, para se a professora. organizar. Ah, professora. É, Porque o Instagram ele tem esse nome todo juntinho, me confundi. Ah, sim, ela percebeu que você ficava muito apreensiva, né? Ela percebeu que você ficava com insegurança. Tá, vamos ver aqui. Tá no... Deixa eu ver aqui.
A Jô tá perguntando se olhou as ondas magnéticas do seu exame. Você lembra disso? Não, não lembro, já tem Não, uns tem bastante 4 tempo anos. já. Minha mãe tá dizendo aqui nos comentários que olhou tudo direitinho. Minha mãe lembrou Olhou melhor do que sim. eu. É. Ah, tá. Ela tá falando aqui que conversou, que já sabia que você tinha repetido de ano e foi investigando e passou para Janaína. Sim, sim, começou a investigação. Entendi aqui. Entendi. Bom, aí vai, continua. Onde nós paramos, você lembra? Já Eu falando tanto lembro que. que você me perguntou sobre como foi minha relação com os meus antigos professores antes de todo esse processo. Que foi, assim, um dos motivos da minha autoestima ficar tão baixa. Porque eu tinha professores que falavam: Meu Deus, olha essa nota na prova, é uma vergonha, meio ponto, provas valendo 5, eu tirava meio ponto. Então, Passo mal. eu me sentia muito incapaz e eu estudava. Minha mãe via, Sim, minha mãe chegava e sim, falava: Mamãe, amanhã eu tenho prova de tal assunto, vamos estudar. Eu pedia ajuda, mas eu não conseguia. Chegava na hora da prova, tudo que eu tinha visto parecia que tinha sido jogado no lixo e que eu estava lendo grego na hora da prova. E aí os sim. professores passavam para a coordenação. E aí o diretor da escola chamava: Lavínia, isso é um absurdo, você está muito preguiçosa. Eu ia no segundo ano que eu repeti, eu realmente ia Nossa, para a escola para cumprir horário, porque eu já não tinha mais, já ia de qualquer jeito, acordava a pulso, gostava de faltar muito. Eu sempre inventava uma desculpa para faltar, porque já não era uma coisa que eu estava. Eu amo redação, amo filosofia, sim, sociologia, eram matérias que eu gostava, eu me sentia bem, mas com tudo isso eu acabei que não gostava mais de nada. sim, Então o sim. diretor chegava e falava: Olha para isso, isso é uma vergonha. Você acha que sua mãe e seu pai vão ficar felizes vendo essas suas notas aqui? E eu me sentia assim, a pior pessoa do mundo. Então não era nada Sim, boa minhas sim. relações, nem com professores. A escola, sim, era muito presente nas coisas pessoais. Procurar a mãe, vi a Lavínia chorando na escola, o que está acontecendo. Mas nessa relação, assim, da matemática, da minha dificuldade, para eles era só mais uma pessoa preguiçosa, sem vontade de estudar. Não foi nada bom. Sim. Eu já até fiz um post sobre isso, que criou assim um tabu cultural de que matemática é algo assim inacessível, que você não consegue, que as pessoas, é normal não aprender. Às vezes, vou até falar em questões assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, e eu também, porque eu tô aqui me expondo, né? Mas eu já ouvi assim professores falando que falando assim, professores que não tiveram êxito na matemática, aí fica falando, não sei nada de matemática, porque matemática é isso, matemática é aquilo. E reproduz aquilo, fica reproduzindo. Então, fica sempre validando isso e fica impossível. As formiguinhas que querem melhorar essa relação das pessoas com a matemática, com essas pessoas propagando isso. E Exato. fica impossível, fica inviável. Outra questão também são pais e mães que tiveram aí o seu histórico com a sua dificuldade com matemática. Fica ainda. Gente, pai e mãe que assistir essa live, pelo amor de Deus, se você não tem uma relação boa com a matemática, não faça e nem fique falando isso para o seu filho, porque ele vai olhar para você. Você é um espelho para ele e ele vai reproduzir aquilo dali. E você está tirando do seu filho a oportunidade de lhe dar a chance dele saber se gosta ou não, porque você está dizendo para ele, é horrível, é difícil, é isso, é aquilo, outro, e de repente para ele não vai ser. Só que ele já vai entrar dentro da sala de aula esperando que seja horroroso, entendeu? Exatamente. Então, continua agora, que você estava me Não, e eu dizendo. concordo plenamente com isso que você falou, porque é muito diferente você chegar com um professor que ensina aquela matéria. Gente, isso aqui entenderam um desgosto de ensinar, sabe? E com a Rafaela, eu sentia assim. Eu me sentia segura porque ela amava. Olha, minha gente, que cálculo lindo que eu tô fazendo aqui. Vamos lá, todo mundo. Eu só vou sair dessa sala quando todo mundo aprender uma coisa que você. Mesmo eu tendo, eu já sabendo que eu tinha descalculia, mesmo com o passar do tempo, foi uma coisa que eu me sentia eufórica, eu falava, não, eu vou aprender, porque agora eu já tenho as minhas armas, eu sei o que eu posso, o que eu preciso para me dar bem, e a partir daí tudo foi diferente, tudo foi, e claro que, como você disse, tem uma diferença entre a dificuldade e entre o transtorno de aprendizagem. Mas tem muita gente que
realmente não. Eu tinha colegas que eu entrava na onda dessas pessoas de dizer, ah, essa matéria aí eu vou nem estudar, vou chegar em casa, amanhã eu vejo o que eu faço. E eu entrava nessa onda porque a gente realmente já tem isso na cabeça. É matemática, não vou conseguir, então deixa eu ver no que vai dar. Mas quando a É gente se isso aí. propõe, a gente consegue dar um jeito. Estuda. Sim, exatamente. Tem uma frase muito bacana que eu gosto muito, que tem tudo a ver com a Rafaela, pelo que você está me dizendo, que é a gente encanta o outro quando a gente se encanta. Quando eu gosto do que eu faço, eu estou encantada, eu tenho amor pelo que eu faço, a gente consegue cativar mais pessoas. Eu, como professora de matemática, hoje eu enfrento um problema, porque quando eu pego crianças já no 6º ano, eu já pego crianças traumatizadas. Crianças ali que já estão. Então a gente. Assim, e aí não é questão do outro professor anterior, é questão, já vai entrar a questão do sistema, já fiz uma live falando sobre isso. Entra tudo um contexto. Para nós que somos professores, nós temos conteúdo, nós temos data, nós temos cronograma, nós temos várias coisas a cumprir. Então, às vezes, a gente não consegue dar a aula que a gente gostaria, porque a gente tem data para cumprir, entende? Olha só, é uma questão toda por trás envolvida. Mas as mínimas coisas que nós conseguimos fazer dentro de uma sala de aula, que nem uma simples motivação para ensinar um exercício, faz toda a diferença para os nossos alunos, né? Então, assim, e a matemática, ela vai causando isso justamente por essa questão dela ser uma bola de neve. É uma bola de neve. E, assim, uma coisa que a matemática, ela precisa fazer sentido, sabe? As disciplinas, no geral, elas precisam fazer um sentido para os alunos em si. Porque, por exemplo, você olha lá para uma fórmula de Bhaskara, você, na sua vida, qual é o sentido que você olha para aquela conta? Você usa aquela conta no seu dia a dia? Não. Então, o professor ali, ele vai ter que usar as melhores estratégias possíveis. Nem todos os conteúdos você consegue trazer para o seu dia a dia. Hoje em dia, nós temos recursos tecnológicos, aí vai depender também da escola, se ela vai te dar essa condição de você usar esses recursos tecnológicos. Entra uma série de questões aí envolvidas. E é por isso que nós temos aí é muita gente. É muito mais pessoas. Tanto que os cursos de matemática, eles são. Quando você vai ver uma turma que formou em matemática, tem 10 pessoas lá concluindo. Começa a 30, porque passou numa faculdade pública, e no final da história forma 10, forma 8, porque o curso realmente é um curso complicado e que muitas pessoas. Deixa eu só voltando aqui nas perguntas. A Janaína falando do curso. Deixa eu ver aqui. Jo, ela ama piar, ela gosta muito de matemática, Jo. Jo é a mãe que tem uma filha com descalculia e ela se reinventa. Sempre está se reinventando para poder ajudar a filha dela. Isso é muito Deixa eu ver bom. aqui. Opa. Jesus amado. A questão, deixa eu só ver aqui, sobre a insegurança, como você lidou com a pressão indireta na escola, própria pressão que você colocava sobre você mesma. Ela está perguntando aqui. Quem perguntou foi... A ela não tem Hananda. um nome. É. Bom, eu não soube lidar. A realidade foi essa. Como eu falei, eu me senti capaz, eu não tinha mais estímulo, eu só queria dormir, 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 porque eu queria arrumar uma forma de não ir para a escola. E eu inventava mil e uma desculpas e eu me pressionava no início, porque eu sabia que eu me esforçava, eu sabia que eu chegava em casa e eu ia estudar, ia ler, reler, praticar. Mas com uma pessoa do meu lado era fácil. Minha mãe me ajudando era fácil. Minha mãe lendo para mim, ela via com outros olhos e eu interpretava através do que ela estava me falando. Mas sozinha era difícil. Jesus, meu telefone. Você ouviu? Eu achei que era o meu. Achei que era o meu. Tocou, alguém me ligou. Mas, enfim, eu Tá, não tá. soube lidar. A realidade foi essa. Eu só pensava em desistir. Eu só soube lidar a partir do momento que eu mudei de escola, que eu vi que eu não era incapaz como eu pensava que eu era, mas eu não soube lidar. Sim, Peraí, gente. Tá tão baixo o seu áudio agora. Ficou muito alto, muito baixo. Tá Eu não sei ouvindo se... agora? Eu acho que foi o Eu seu tô te quando. ouvindo, mas tá bem baixo, bem baixo.
Todo mundo tá me ouvindo Mas dá assim, para porque continuar. o seu, quando Realmente, tocou, a gente diminuiu. não pode esperar. Vamos continuar, porque a gente não pode esperar, gente, que uma criança ela tenha a autonomia de perceber e se resgatar dentro desse contexto todo. É aí que entra a questão dos pais envolvidos, bons profissionais, bons professores. Vamos lá, outras questões que podem vir a surgir. Normalmente, quem tem descalculia, ele é identificado a partir do momento em que ele entra lá pelos seus 7, 8 anos, começa já a... Na verdade, começa a dar sinais antes. Porém, aí a gente pode... Quando entra na escola, na fase escolar, que ele entra em contato com os números mesmo, e que vai começando a sistematizar toda a matemática, começa a apresentar sinais assim que costumam ser mais gritantes. E Já é assim, desespero. esses sinais eles precisam ser identificados. Por isso a necessidade de um profissional que entenda desse assunto, pelo menos saiba que existe esse assunto, para poder ajudar. Aí depois o que acontece é que a escola vai identificar, como a Lavínia falou, e tudo mais, os passos para quem está entrando e para quem for assistir depois. Os passos gente, essa pessoa ela precisa procurar. Bom, eu costumo dizer esses passos, tá? Por mais que os passos não tenham sido assim uma regra, porque as pessoas elas, como não sabem o que fazer, elas vão pelo caminho assim, por outros caminhos. No caso, você foi uma psicopedagoga primeiro e tudo mais. Mas na escola, quando tem uma psicopedagoga, o certo é ela falar, olha, procura um neurologista para descartar outras possibilidades e tudo mais. Primeiro passo, vai no neurologista, descarta outras possibilidades de ser alguma outra coisa detectável em exame. Beleza, o neurologista vai fazer o que fez com a Lavínia, vai falar, olha, possivelmente é um transtorno de aprendizagem, uma descalculia, uma dislexia, enfim. Vai te encaminhar, então, para a psicopedagoga ou para a neuropsicopedagoga, tá? E aí você vai precisar passar por alguns profissionais. Isso havendo necessidade. No caso da Lavínia, ela não passou pela fono, que você me falou, né? Não Não precisou. houve a necessidade. Mas, normalmente, o que a pessoa vai precisar passar aí por essa psicopedagoga, fazer os testes todinhos, vai precisar passar por um psicólogo ou um neuropsicólogo, numa fono, tá bom? E vai aí pegando esses pareceres para depois voltar no neurologista. Você voltou no neurologista? Ou quem foi que te deu o laudo mesmo? Eu voltei para ela para levar o. A neuropsicóloga mandou eu voltar, ela me deu não um laudo, mas como se fosse um laudo, mas ainda não um laudo final, para eu voltar para a neurologista. A neurologista viu, leu tudo que ela fez dos testes, analisou, me deu um laudo. Sim. E aí sim, depois que eu passei pela neurologista novamente, a neuropsicóloga me deu o laudo final dela. Foi um laudo, Sim, cada entendi. uma me deu um laudo. Isso, um parecer, né? Gente, é Isso. simples. Tem muita gente que tem dificuldade de entender. Mas por que uma equipe multidisciplinar? É simples, gente. Quando você vai no médico, ele não te pede um monte de exame para você ver, para confirmar um diagnóstico. É praticamente a mesma coisa. Você vai a alguns profissionais para pegar alguns pareceres para você trazer de volta, tá? Alguns, o neuropsicólogo e o psicólogo e a fono, elas podem dar esse laudo da descalculia, tá? Porém, alguns lugares não aceitam o laudo vindo de uma neuropsicóloga ou psicóloga ou fono. Você vai precisar, então, talvez do laudo vindo direto da neurologista. Então, assim, já que como acontece essas divergências, tenta logo no neurologista. O seu caso, você conseguiu até fazer um Enem, né? Com o seu laudo, foi sem Sim, problemas, né? Então, isso. aí você entrou no ensino médio, conseguiu passar por essas etapas. Deixa eu ver aqui, calma aí que tem mais gente falando. A Janaína aqui Janaína falando em relação à presente. coordenação da escola, que realmente foi assim, ajudou muito, deu total apoio à minha mãe. E entraram assim nessa luta junto. Foi tanto a do João Paulo II, que foi onde a Rafaela, onde eu conheci a Rafaela, foi onde eu estudei, como no Multivisão, que foi onde eu fiz o ensino médio. Que é a Sim, coordenação, os pais estando sempre em contato com a escola, isso ajuda demais, demais mesmo, essa relação. ajuda muito. Uma coisa que eu sempre digo também, gente, não adianta ter o laudo de qualquer coisa. Isso é de qualquer coisa, não é só de descalculia, não. Não adianta estar com o laudo na mão, entregar lá e achar que agora tá com o laudo lá, tá tudo feito. Se você não ficar em cima, nós estamos no Brasil, a gente não pode esquecer disso. Principalmente se for uma escola pública. Ai, meu Deus, tô falando até demais.
A Janaína tá fazendo aqui, tá falando aqui falando que todos se incluíam. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá falando da questão da calculadora, né? Do pessoal ficar falando, ficar questionando. Você falou já a respeito disso, do pessoal questionar, de falar, Que pô, porque adicionais. ela pode usar calculadora e tudo mais. E como é que foi isso? O professor, ele soube ter esse tato para... Bom, eu tive dois professores durante o ensino médio. A primeira professora, ela já tinha tido contato com outra pessoa. Era mais nova, era um estudante mais novo, mas ainda assim tinha tido contato, ela era mais tranquila. Só que eu ainda estava naquela fase de me adaptar com a turma, de saber se eu realmente ia ter coragem de usar ali. Mas eu usava Ah, tá. escondidinha na minha e ela sabia. Já o segundo professor, Gilmar, maravilhoso, assim, ele. E o de física também, e a de química, porque assim, não é só o de matemática, tem as outras matérias de cálculo também. Exatamente. E assim, o Gilmar, ele aparentemente ele não tinha tido contato com alguém com descalculia, mas a aula dele era assim muito tranquila, ele é o tipo de professor que vai de banca em banca. De início ele nem sabia que eu tinha, porque eu estava me esforçando para tentar dar um jeito de não precisar usar a calculadora ali. Só que chegou um momento que eu vi que eu não ia conseguir sem a calculadora ali, porque o assunto era mais complicado, não tinha como fazer meus cálculos com pauzinhos na folha, então eu tive que conversei com ele, com a Neila, coordenadora que está aqui na live também, que me ajudou bastante. E eu fazia a prova na coordenação no início e depois que eu voltei para a sala. Mas as pessoas, sim, perguntavam muito. E como eu te falei, que quando eu postei no portal, muitas pessoas vieram me pedir desculpa, porque eram as pessoas que perguntavam por que você está usando calculadora? Por que você pode? E eu não me sentia confortável em dizer, mudava de assunto, mudava o rumo da conversa e pronto. Porque eu ainda tinha muito medo do julgamento das pessoas. Sim, sim. E justamente por essa falta de informação, né? Vamos ver aqui, todo Exatamente. mundo Muita gente nem falando. conhecia. Muita gente conhece a dislexia. Mas a descalculia, quando eu falei, todo mundo achou, eu achava que quem tinha dislexia não sabia que as pessoas têm uma leve ignorância, que não é ignorância, porque isso não é muito falado. Ignorância não é a Sim, palavra certa, né? Mas dizer, eu achava que dislexia já incluía tudo, a pessoa não sabe escrever direito, não sabe ler direito, não sabe calcular direito, aí eu sempre. Algumas pessoas que falam assim, sem maldade, eu me dou o trabalho de explicar. Mas quem fala sim. assim, diminuindo, eu já nem digo, então tá bom, não é isso. Mas se você acha, você lê, chega em casa, pesquise, porque muita gente ainda nem faz noção, não tem nem noção do que é. Espero que a gente consiga, né, propagar essa informação, porque o Exatamente. Instagram hoje é um meio de comunicação muito bom. A Patrícia está falando aqui que existe exatamente, nós falamos a respeito disso, já criou esse tabu de que a matemática ela é uma disciplina de uma pessoa muito inteligente, uma disciplina inalcançável. A gente falou a respeito disso. Senhor, eu tiro o negócio aqui, tudo a ver. Cíntia, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ok com o áudio. O meu ainda continua muito baixo. Eu tô bem Acho que quietinha foi assim para depois da te ouvir ligação do bem. seu celular que ficou baixo para você o som, depois que ligaram. Depois, não sei por quê, mas eu tô com medo de tirar e a live caiu. Deixa pra lá. Eu tô te ouvindo, já que tá todo mundo ouvindo, tá bom. Lavínia tá falando que você é maravilhosa, fica emocionada com as suas conquistas. Isso, Jô. Deixa eu ver aqui. O laudo se faz necessário para mostrar a relação do transtorno. Isso aí, exatamente. Para garantir os direitos, né? Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, assim, o que acontece, gente? Deixa eu falar uma coisa com vocês a respeito da descalculia. Lavínia, você sabe qual é o seu grau? Tem o leve, o médio e o mais É, complicado, que é o limite. é o. Se não me engano, é o nível mais avançado por conta da minha idade, o tempo que eu demorei para descobrir. É porque eu não tô com o laudo agora, mas se não me engano, tinha o número 3 lá, nível 3 alguma coisa assim. Porque eu não tô com ele agora para te Sim, mostrar. Mas tá. depois eu te digo, eu procuro e te Depois, digo, se que você agora quiser me não mostrar, vai me ajudar tá. bastante. Então, gente, a descalculia, ela vem em graus, né? Quanto mais demora para você entrar aí com essa intervenção, vai piorando, porque, como eu disse, matemática é sequencial, o que eu não aprendi hoje vai me prejudicar amanhã, e assim, quando o tempo vai passando,
vai ficando mais coisas para você adaptar, resgatar, porque existem questões de adaptação. Por exemplo, a Lavínia falou aqui que ela tinha dificuldade com direções. Bom, se ela soubesse que ela Minha tinha uma tia até falou descalculia, já aqui no chat para eu lembrar de falar em relação às horas. Eu não sei olhar hora no relógio de ponteiro. E eu achava que era normal. Todo mundo tentava me ensinar e eu nunca aprendia. Mas quando eu fui, a Janaína explicou que isso era dos sinais da descalculia. E contar dinheiro. Eu era o tipo de pessoa que se você quisesse me passar a perna, você me passaria. Porque eu tinha eu ficava muito aflita. Meu Deus, agora eu tô aqui com essa quantidade de dinheiro na mão. O que é que eu vou fazer? Por onde eu começo? São coisas simples que a gente não. Você sempre teve professor de reforço, essas questões assim? Porque eu costumo dizer assim, a descalculia é um problema. Isso daí é um parecer meu, tá? Na verdade, eu tive uma orientadora muito boa na faculdade e, assim, a gente discutia bastante a respeito disso. Gente, quem tem descalculia precisa de alguém que domine o conteúdo ali. Não tem condição de a pessoa tem descalculia, aí você pega e você não domina o conteúdo e você querer ajudar. Principalmente num caso mais avançado, numa idade mais avançada. Você tinha esses professores de reforço específicos de matemática? Como é que funcionava? Antes de saber da descalculia, eu já fazia reforço, mas assim, como era no ano, uma pedagoga, por exemplo, que ensinava na minha antiga escola, ela dava aulas de reforço. Então, eu fazia aula de reforço, mas era basicamente, eu chegava lá com as minhas atividades que eu não sabia responder, e ela respondia para mim. Então, a partir do que eu descobri o meu laudo e tudo mais, eu procurei um professor meu que, assim, ele é formado em física, matemática, foi indicação de outras pessoas já, e foi, assim, incrível. Eu fiz com ele do nono até o meu terceiro ano, até o ano passado, eu fazia aula de reforço com ele, porque sem aula de reforço, só na escola, assim, eu não conseguia. As provas, os trabalhos. Porque existe aquele reforço escolar que ele vai pegar e te ajudar com as suas demandas, mas quando o reforço, principalmente alguém que tem descalculia e dislexia, porque quem tem dislexia também vai ter afetamento com a matemática, e outras comorbidades também. Mas, assim, quem possui, gente, precisa de um professor exclusivo, tá? A não ser que seja um grupo com o mesmo nível ali, da mesma sala. Atualmente, eu quase não dou aula particular por causa do meu tempo. Mas quando eu dava aula particular, eu agia assim. Eu atendia exclusivamente o aluno. Porém, se houvesse alunos da mesma sala, não era da mesma série, era da mesma sala. Porque da mesma sala, aí eu atendia junto, sabe? Porque, por mais que seja da mesma série, há variação de escolas, sabe? O professor, de repente, avançou mais numa turma, até mesmo dentro da própria escola. Você está em turmas diferentes, o professor avança mais aqui, o outro ainda está lá atrás no conteúdo. Então, assim, uma coisa que sempre está aparecendo aqui, como é que eu faço para ajudar o meu filho, a minha filha, que vai fazer o Enem, que tem descalculia? Primeiro, ir atrás do laudo, né? Que é primordial. E segundo, você vai precisar de alguém que entenda desse conteúdo especificamente, que consiga falar numa linguagem mais simples, para que possa fazer adaptações e mostrar ali, bom, a pessoa tem descalculia, ele vai ter que ter um mínimo de entendimento para olhar para aquele conteúdo e falar, olha, porque a matemática você deve ter conseguido quando você fez o Enem, né? Então você deve ter percebido. Quando você estudava, ela tem padrões, sabe? Ela tem padrões. Quando você lê um problema, você vai fazer outros, tem problemas muito similares. Então, você vai começar a observar, olha, quando falar isso aqui exatamente, você tem que fazer isso. Então, assim, gente, a pessoa tem descalculia. Você não vai querer que ela dê aula de matemática com um professor de matemática, porque é o que parece. Vou ser bem sincera, as pessoas chegam aqui querendo resolver, assim, curar, sabe? É como se eles... Não, como é que eu... Sabe? Aquele desespero. Não é o fim do mundo, tá? Sabe? Você precisa ir procurar esse laudo para poder fazer as adaptações necessárias. Cada caso é um caso. Existem tipos de afetamentos quanto à descalculia. Então, vai precisar ir das investigações. Você que
trabalha com isso, psicopedagoga ou psicopedagoga, tá lá, gente, os tipos de descalculia. Você vai aí, ou você vai verificar testes. Tem tanta gente que vende testes já para você poder fazer, ou você vai aí comprar esses testes, se você não estiver conseguindo fazer esses testes. E vai lá ver. Gente, as descalculias elas vão ser divididas em etapas. É só você aí elaborar também os seus próprios testes dentro daqueles tipos de descalculia para você poder concluir aonde está o afetamento maior. Tá, deixa eu ver aqui. A Jo está falando que é fundamental o professor especializado. A Janaína está falando que as músicas para levar as fórmulas são maravilhosas, exatamente. Para aqueles que têm dificuldade de... Até para aqueles que não têm dificuldade de interpretação, né? Exatamente. Uma aula que tenha intervenções diferenciadas, que tenha uma abordagem diferenciada, não vai ajudar somente uma pessoa com descalculia, vai ajudar as outras pessoas que estão ali, mesmo aqueles que não têm nada, mesmo aqueles que têm uma dificuldade de aprendizagem, tá? Bom, acho que essa live tá ficando já imensa, né? Daqui a pouco ela vai se encerrar sozinha. Eu acho que a gente tem que encerrar essa e você iniciar outra, porque já são 8h22. Quando der 8h30, ela vai encerrar sozinha, porque vai ter dado 1 hora. Me falaram que o Instagram tava com 4 horas de live agora, eu não tenho certeza. Então vamos esperar. Eu acho que é só para quem tem mais de, não sei, mais de tantos mil seguidores. Eu acho. Será? Vamos esperar. Se cair, a gente inicia outra, então. Se cair, a gente começa de novo. O pessoal já tá sabendo aí. Bom, vamos aí chegar... Vamos para esse caminho. Bom, e aí você fez os caminhos com a calculadora, tinha esse professor específico na matemática que é primordial aí, que te ajudava a simplificar, você ter entendimento. Porque o que as pessoas pensam também é que uma pessoa tem descalculia, ela não consegue fazer nada, gente. Não é assim. A não ser que seja um grau extremamente, muito, 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 muito elevado, que tenha outras comorbidades juntas. A Lavínia, ela ama a história, é isso mesmo, né? História, filosofia. Essas disciplinas aí que tem a ver com mais com a leitura e tudo mais. Então, assim, ela consegue ler e consegue interpretar. O que ela precisa aí é de ajuda com a matemática. Então, é isso, pessoas. Quem tem descalculia, ele vai conseguir sim se encontrar. Quem tem dislexia não faz adaptações para poder conseguir avançar. Quem tem descalculia também. Mas ele vai precisar dos profissionais adequados e envolvidos. Vamos lá, Lavínia, conta pra gente essa parte do Enem, porque a gente já tá falando muito. Outro dia a gente faz outra live. Tá bom. Eu fiz o Enem, eu falei até na outra live, minha dica para quem tem, mesmo para quem não tem nenhum transtorno de aprendizagem, mas que faça desde o primeiro ano o Enem. Porque eu tinha muito medo de ir para o Enem passar vergonha e zerar uma prova de matemática, no caso. Então eu não fiz no primeiro ano. No segundo ano do ensino médio eu fiz. Qual a vergonha? Que quem vai saber a tua nota é você. Exatamente, foi um pensamento... Exatamente, eu me sentia ainda muito insegura. E eu não sabia ainda disso de poder mostrar o laudo, do que tinham, né? Então eu falei com a Janaína, eu disse, Janaína, eu tô pretendendo, isso eu falei antes de chegar perto das inscrições, falei, Janaína, eu tô pretendendo fazer o Enem esse ano, já tô no segundo ano, eu preciso fazer. A Janaína, do jeitinho dela, né, toda empolgada, ela sempre fica mais empolgada do que eu pelas minhas conquistas. Falou, Lavínia, você vai fazer sim, pegue o seu laudo. Se precisar renovar, você renova. O Enem tem lá, você pode colocar que você tem descalculia, eles vão pedir o seu laudo comprovando e você vai ter alguns direitos, só é você olhar lá no site. Então eu fui, olhei, o meu laudo ainda era válido. Porque esse laudo, como você entregou esse laudo? Foi tudo pela internet? Anexo, no site do INEP mesmo, você pergunta lá, você tem alguma deficiência? Aí você coloca assim e aparecem os tipos, se são físicas, se são de aprendizagem, tem lá várias opções. Quando você clica, você tem lá dislexia, descalculia, e eu marquei descalculia e aparece um anexo. Você insere o seu laudo. Eu coloquei os 2 laudos, porque para não correr o risco, coloquei os 2 laudos e com uns 3 dias mais ou menos eu recebi que foi deferido. Quando eu recebi, apareceu lá que eu teria 1 hora a mais de prova. Tinha direito de 1 hora a mais de prova. Ok, até então eu sabia disso. Eu não sabia que eu poderia usar calculadora, porque eu também não falei mais com ninguém, não perguntei. Porque a Janaína, quando eu falei, toda empolgada, ela disse, eu já sabia, esqueci de comentar.
E aí eu fui, nervosa, cheguei lá, minha mãe me levou na portinha da sala, o rapaz procurando a sala. Cheguei na porta da sala, vi que era uma sala como se fosse de coordenadoria, tinha só uma mesa grande com 4 cadeiras. Falei, vou fazer a prova só. O rapaz disse, você não é Lavínia, descalculia, tal, 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 mostrou a ficha. Pronto, você tem direito a 1 hora mais de prova e já já a calculadora chega. Quando eu ouvi aquilo, meu coração chega, deu uma paz, tranquilizada, né? assim, uma paz. Eu falei, não acredito. Fiz a prova, fiquei nervosa, normal, como qualquer treineiro que vai fazer pela primeira vez, mas assim, foi tranquilo. Eu vi que não tinha ninguém, se eu fosse fazer uma sala com outras pessoas, me olhando, se questionando do porquê que eu tô usando uma calculadora. Então foi assim, muito tranquilo. Eu me arrependi de não ter feito antes. Sim. E aí eu fiz, passei, fui, vi minha nota, me dei bem, tirei mais de 600, assim, eu tinha uma meta, que era tirar mais de 600, porque eu tinha muita dificuldade, então eu falei, não, se eu tirar mais de 600 pra mim tá bom. Tirei mais de 600, Sim. foi legal. Beleza, chegou o ano passado, que foi o meu terceiro ano no caso, e eu fui mais nervosa ainda, mas eu já tinha uma noção de que seria só eu numa sala e que não tinha nada demais. Fui me preparando, fiz a prova, tirei 700 na média das exatas e fiquei assim, desacreditada quando eu vi, porque eu fiquei muito feliz e quando aí a nota, eu fiquei com medo de não entrar, porque a nota de psicologia esse ano subiu assim demais. E eu fico feliz por isso, porque tô vendo quantas pessoas estão olhando com outros olhos essa profissão, esse curso, porque um tempo atrás era bem, né, as pessoas tinham muito preconceito. E minha segunda opção sempre foi pedagogia. Sempre disse à minha mãe, se eu não conseguir entrar em psicologia, eu vou fazer psicologia e continuo estudando, porque até o fim da minha vida eu quero ter pelo menos essas 2 faculdades. E aí, quando vi que minha nota foi boa, assim, para minha meta, pelo que eu tinha imposto para mim, de acordo com o que eu tinha estudado, porque foi um ano complicado pela pandemia e tudo mais, então eu tinha uma meta. Quando eu vi que estava muito baixa para psicologia, eu fui logo, fiz o vestibular de uma faculdade particular, de psicologia, fiz, esperei 7 dias para saber a nota e passei. E iniciei o curso. E mês passado saiu a nota do Enem e eu passei na minha segunda opção, que foi pedagogia, na Universidade Estadual de Alagoas, na UNEAL, e vou cursar as duas, porque eu conversei com minha mãe, com minha avó, e elas disseram assim, se é a sua vontade, eu estou lhe dando as condições de você apenas estudar, que não é apenas, porque 2 faculdades não vai ser uma coisa fácil de lidar, mas já que é a sua vontade, a gente vai lhe apoiar. Então, eu estou indo agora para o segundo período. Mas também puxar menos matérias, né? Foca Exatamente. primeiro. Pedagogia eu ainda vou terminar, mesmo começando depois, eu termino antes, porque são só 4 anos. E psicologia são 5. Então, agora eu vou para o segundo período de psicologia, fiquei de férias essa semana. E daqui a 2 meses eu vou iniciar pedagogia na UNEAL. E eu estou muito feliz e realizada, porque foi um processo difícil para chegar aqui, mas não foi impossível. Sim. E é isso que eu quero que todas as mães que entram em contato, já descobrem que seu filho tem uma descalculia, entendam que não tem necessidade de você cobrar que ele seja o melhor aluno da turma de matemática. Até porque ele vai depender da sua ajuda para levar ele nos profissionais. Não é o seu filho que trabalha, não é o seu filho que tem essa maturidade para ter esse entendimento. O seu filho, estou falando já diretamente para essas mães, o seu filho, ele só está vendo que ele não está conseguindo, e foi como a Lavínia disse, ela não soube lidar. Só quando houve a ajuda necessária, que entrou com a psicóloga, com tudo certinho, que ela conseguiu seguir e ter esse olhar com mais empatia para si mesma, porque você vê que ela dizia que ela se achava boa, que ela se achava inferior, que ela estava se achando incapaz, e não é o laudo da descalculia, não é o fim da história, porque normalmente essa mãe acha que o filho nunca vai conseguir passar no Enem, que esse filho nunca vai conseguir entrar numa faculdade. Parece que entra uma sentença aí só porque ele tem existem tantas outras coisas. Obviamente,
possivelmente, se não acharem aí a intervenção, porque aí vamos depender dos pesquisadores, dos neurologistas e tudo mais, para encontrar um caminho aí para a descalculia, mas enquanto isso, existem as adaptações. E existem tantas coisas que o seu filho ou a sua filha pode ser, não necessariamente ele vai trabalhar especificamente com uma profissão que seja exclusiva, que use matemática sempre, sabe? Até mesmo um engenheiro, que a faculdade tem muita matemática, que a faculdade de matemática ela dá para cortar ela praticamente com a engenharia, assim, de tantas disciplinas parecidas que tem, ele tem softwares para poder ajudar ele no trabalho dele, entende? Então ele não está ali fazendo conta o tempo inteiro, sabe? Então, assim, não é o fim da linha, mas só que aí vai depender de uma forma dela, como a Jo está aqui na live, que percebeu que não é uma coisa, não é só uma dificuldade simples. Sabe por quê? Porque quando a intervenção, quando essa ajuda não chega, a baixa autoestima vai tomar conta desse aluno e ele não vai querer estudar. Porque ele não vai querer entrar em contato, vai ser melhor para ele parecer um aluno indisciplinado do que um aluno que não tem condição ali de fazer as atividades de matemática, sabe? Se ele tiver uma escola comprometida, assim como a escola que eu trabalho, esses alunos, eles saem da sala, eles vão lá para... Na minha escola que eu trabalho, não tenho nenhum aluno com descalculia, mas já trabalhei com aluno com descalculia em sala de recursos, tá? Mas eles vão para uma sala de aula separada. Quem precisa lá das suas adaptações tem item de dislexia, tem alguém sempre para poder estar lendo aquela prova. Então, assim, mas isso tudo vai depender, sabe, de uma família comprometida com essa criança. Porque essa família que vai correr atrás desse laudo, desses direitos, e na escola sempre verificar se está realmente fazendo as adaptações, as intervenções, tudo que precisa. Recentemente, a Jo, a filha dela tem descalculia, ela me mandou mensagem pedindo ajuda, porque estavam indo muitas atividades de matemática para casa. E ela não estava dando conta, porque... Peraí, estou tentando ver aqui o que o pessoal falou. Ela não estava dando conta porque era muita coisa. E ela foi lá, conversou, uma conversa, resolveu. Ela conversou, resolveu as atividades já para a filha dela. Bem reduzidas, porque ela tem esse problema mesmo, então... É diferente, com ela vai funcionar diferente, mas esse direito quem vai garantir, quem vai correr atrás dele é o pai e a mãe, é o responsável, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente marca outra live, porque bombou essa live aqui, deu muita gente, graças a Deus. Deixa eu ver, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí pra gente, na verdade tem um monte de coisa aqui, gente, já subiu. Só elogios a nossa live. Não entendi. Só elogios da nossa live. Nenhuma pergunta, só elogios. Que bom. Bom, gente, é exatamente esse caminho que a gente conversou aqui. Se você tem mais dúvidas, no perfil da Lavínia tem informações, no meu perfil tem informações do que você precisa fazer, de que caminho você precisa seguir, do que você precisa buscar e acalmar o coração. Acalmar o coração. Não é o fim do mundo, não é uma sentença, como eu disse outro dia. Você precisa ir buscar, porque o seu filho ou a sua filha com certeza tem habilidades que são diferentes, talvez, na matemática. De repente, a matemática vai precisar ali de ajuda, de adaptação, talvez pelo resto da vida, e como eu disse, enquanto não se acha aí. Eu entrei na faculdade achando que ia me livrar. E já esses neurônios começam a ter comunicação. Pode falar. Eu entrei na faculdade achando que ia me livrar, assim, porque todo mundo, eu vou para um curso de humanas. Cheguei lá, bioestatística, no primeiro período, eu me vi desesperada. Falei, mamãe, conversando com minha mãe, o que é que eu faço agora? Não, você vai estudar, você está em casa, você tem um auxílio da calculadora e não se desespere. Fui, passei, não fiquei devendo, mas assim, foi um momento que bateu o desespero de novo. De lembrar de tudo que teve a matemática. Achei que ia ficar livre, mas não fiquei. Mas eu vi que não foi um bicho de 7 cabeças. Foi algo que não me resumia aquilo. E assim, é uma disciplina que você trabalhando futuramente não vai ser uma coisa que você vai lidar sempre, né? É uma disciplina que você tem que passar ali, porque ali
agrega para o seu curso, tudo mais, mas não é uma coisa que você vai precisar sempre. O problema é quando a pessoa tem descalculia, gente, começa a afetar a vida dela um todo, porque ela não sabe o que fazer, aí ela precisa ir ao mercado, ela não consegue ter a coragem de tirar a calculadora do bolso. Tem pessoas com descalculia que não conseguem fazer reconhecimento numérico, relacionar a quantidade de dinheiro, relacionar a quantidade de proporção, de volume. Existem graus assim. Então, esses graus vão atrapalhar no dia a dia. Então, aí que vão precisar de adaptações mesmo. Essa pessoa aí não tem senso de direita e de esquerda. Me perguntar lá, quem faz descalculia consegue dirigir? Acredito que sim. Você conseguir. Você tem sua carteira? Não, Eu ainda ainda não. não tenho a carteira, mas eu Vai ainda ter, né? tenho dificuldade, mas eu vou fazer sim, porque nada que fazer assim com a mão, com a direita, com a esquerda, eu vou saber qual eu escrevo Botar um na. anel, um relógio, uma pulseira, Exatamente. decorei. A mão que tá o anel, a mão que Eu tá a tinha pulseira, o muita relógio é dificuldade a assim. direita e a outra é a esquerda. Com o tempo, a minha mãe. Hoje a gente ri, né? Porque a gente entende, mas eu passava de 2 a 2 horas e meia no banho. Pra mim, aquilo ali tava sendo rápido, eu lavando meu cabelo, cantando. Ah, você também não sente a passagem do tempo? Não. Eu, assim, hoje em dia eu já procuro me policiar mais. Fico com o celular, boto um. Pra eu ver ali, boto uma música, eu sei que aquela música tem 5 minutos, então eu sei que já passaram 5 minutos. Mas eu passava de 2 a 2 horas e meia no banheiro achando que tava num período curtíssimo de tempo. Quando eu saí do Caramba! banheiro, a minha mãe dizia: Menina, achei que você tinha descido pelo ralo, o chuveiro ligado esse tempo todo. E a gente sempre achou assim, coisas normais, mas quando a gente Sim. parou pra ler, pra entender, como do relógio, que na escola precisava, tinha um trabalho, precisava levar um relógio de ponteiro. Eu levava e ficava todo mundo, Na ai, matemática tem. bicha burra, não sabe olhar a hora no ponteiro, vou lhe ensinar, é de 5 em 5. Mas não é uma coisa assim que é porque a pessoa só é olhar que eu vou aprender olhando 1 ou 2 vezes, não. Se eu for contar de pontinho em pontinho, eu vou conseguir, mas não é uma coisa que se eu olhar de imediato, um dinheiro. Se eu ver um monte de moeda, tem gente que pega, aqui tem 5, 10, 15. Não, eu vou ter que contar de uma em uma no meu tempo para eu conseguir. Sim, e o bom é que você já sabe, já tem essa relação boa, né? Você sabe que eu vou devagar, mas eu consigo. E isso que é importante, né? Essa questão da passagem do tempo é muito importante. A gente tinha tocado nesse assunto. Teve uma pessoa aqui no Instagram que falou comigo que ela também não tem essa passagem do tempo, de sentir, né? Aí eu estava pesquisando sobre isso e exatamente essa dica aí. Porque hoje em dia também a gente tem esses relógios Apple Watch, mas eu Digitais. tenho outro nome, que é o mais barato, que eu esqueci como é que fala o nome, esqueci. Relógio Já é de digital, outras que a hora marcas. já é. Oi, tá muito baixo. Relógio digital, que já é a Isso, hora. são relógios digitais, mas tem esses que avisam, que até É, tem WhatsApp. despertador, é. O Apple Watch, né? É o Apple Watch, então, mas tem o Xing Ling também. Tem os que não é da ele. Tem também. Então, eles já seriam uma grande ajuda para isso, né? Porque você não coloca ali, deixa despertando de tanto em tanto tempo, você já vai tendo essa noção. Mas teve uma menina que veio falar comigo e falou: Cara, meu filho passou mal, levei ele pro médico, eu tinha dado um remédio para ele na hora tal, e eu não conseguia ter noção de quanto tempo tinha passado. Então, assim, é questão mesmo, assim, Lavia, de você ter que se adaptar. Tem que ter esse entendimento. Principalmente quando é relacionado a remédios, coisas importantes que vão trazer um transtorno maior depois, tem que ter esse entendimento de pelo menos dar um jeito de anotar, entendeu? Para que a pessoa consiga ir travou. Vamos ver. Voltou. Voltou. Achei Voltou. que ia Pensei que cair. tinha caído. Pensei que tinha caído, graças a Deus. Oh, mas olha aí o Então, comentário da Janaína. Vamos trazer descalculia na íntegra para Arapiraca, viu? Quando passar isso tudo, uma palestra. Vai ser muito não, boa.
ela, Uma palestra que era tamo pirata. junto, tamo junto. Tamo junto. Ó, eu tô muito feliz, porque outro dia teve uma menina aqui que me chamou pra dar uma entrevista com a monografia dela. Fiquei super feliz. Então eu tô com essas coisas mesmo, tá, gente? Bom, gente, alguém tá perguntando aqui se os exercícios te ajudaram. Você também falou a respeito disso, né? Que até ficar na PAI, é a PAI mesmo o nome, né? De lá até fazer outras atividades que começaram a te ajudar na concentração em uma série de coisas, né? Porque além da concentração, da matemática, também a questão do tempo, fazer o artesanato, ter que colar coisinha por coisinha, colar. Era uma coisa que eu só tinha uma hora o atendimento era durante uma hora, meia hora a uma hora. Então eu tinha que fazer aquilo naquele tempo, eu ia racionando meu tempo, entendeu? Entendi. Você ia lá se policiando, né? Isso. Bom, gente, eu não tô conseguindo ler todos os comentários. Eu tô muito grata a todos que ficaram aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para falar mais alguma coisa aqui no último. A Jo que falou. Bom, você tem mais alguma consideração para fazer? A gente pode marcar uma outra live, a gente conversa depois, falando a respeito dessas questões mesmo, da passagem do tempo, das horas e tudo mais, que realmente ficou muito longo. E quem vai assistir depois a live, talvez não tenha paciência, porque o Instagram não é igual o YouTube, né? Não é uma coisa tão cômoda de ficar assistindo. Eu tô enviando aqui no chat o arroba do portal, porque eu tô aqui pelo meu particular, eu vi um pessoal é verdade. Em relação às atividades. Lá eu mostrei que a Janaína me indicou caligrafia, me indicou quebra-cabeça, joguinhos de celular mesmo. Às vezes ela pedia pra gente baixar, pra levar, pra jogar as pessoas juntas e tudo mais. Eu tenho alguns vídeos lá, eu vou voltar a postar. Eu passei um tempo parada porque eu tava estudando, nem a faculdade, mas agora eu tô de férias, vou preparar algumas coisas pra postar por lá. Podem olhar lá e qualquer dúvida podem falar comigo também e com a Sara, né? Porque ela é a profissional aqui. Mas se estiver dentro do meu conhecimento, eu posso Então, conversar. assim, o seu conhecimento faz toda a diferença por você viver na própria pele. Isso faz toda a diferença, entende? Então, assim, é o que você sabe realmente o que você conseguiu ver funcionando. Então, as suas dicas vão ser muito importantes mesmo para as pessoas. Mas a gente pode fazer outras lives a respeito exatamente de dicas, enfim, de uma série de coisas. A gente pode abrir uma caixinha. Gente, essa live deve ter, nem sei que horas são, deixa eu ver. Gente, já são 8h45. Ó, viu? A live segurou, não caiu. Foi mesmo a internet que não viu. Gente, muito obrigada aí pelos elogios. Eu não consegui dar conta de responder todo mundo. Já nem sei mais se todos os meus amigos estão aí que entraram, minha pastora, meu amigo do trabalho, enfim, os amigos também da Lavínia, Janaína também. Gente, muito obrigada a todos pela presença de todos. Foi muito importante mesmo. E, gente, sempre que vê um post nosso, compartilha. Aperta naquela bandeirinha lá de salvar, que o Instagram entrega para mais pessoas. Porque as pessoas precisam saber que existe descalculia. Não é só a profissional da área, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, não. As mães, elas precisam saber que isso existe. Entendeu? Então, quando você compartilha, uma amiga... Oi? Para as mães saberem que os filhos não são preguiçosos, não estão deixando de estudar. Exatamente. Pode acontecer de ter criança até sofrendo agressão na hora da atividade de casa e ser um transtorno de aprendizagem. Então, essa mãe precisa chegar a esse acesso, a essa informação. E só vai chegar se vocês aí ajudarem a gente, porque nós somos formiguinhos. Nós vivemos apenas nesse mundo todo aí. E a Janaína, assim, eu quero aproveitar esse momento aqui, elogiando você, porque eu achei lindo o seu trabalho. Quando eu vi seu Instagram, que eu te segui, eu achei assim, porque a Janaína aqui, ela e a Patrícia, são psicopedagogas, e são duas pessoas que, assim, eu vejo que sempre estão nessa luta, sempre postam. A Janaína sempre fala comigo, mesmo depois de já tendo anos que eu já terminei o tratamento com ela, mas ela sempre quer saber, ela realmente se preocupa e ela tenta mostrar para as pessoas, sempre promove eventos, palestras, para mostrar para as pessoas que esses problemas realmente existem, que não é preguiça, que não é coisinha da nossa cabeça.
Então, eu quero parabenizar as duas e a você, porque o seu Instagram, assim, Descalculei a íntegra. Quando eu vi, na época que eu criei, eu não achei o seu Instagram. Você apareceu no meu explorar. Quando eu vi o nome do perfil, eu falei, não acredito, porque a maioria que tem são internacionais. São ou Do espanhol ou México, vi inglês. muito. Do Exatamente. México eu vi muito. Tem até um perfil grande lá que eu fico pensando, caramba, eu vou fazer o curso com eles e tudo mais, mas eu fico com medo de não dar conta de ser em outra língua, mas vamos ver. É, Porque eles oferecem muito bacana, parece que é muito bacana. Mas eu criei o meu Instagram, Lavínia, foi no final do ano passado que eu criei. Aí eu criei e falei, poxa, eu tinha terminado já a faculdade, eu tinha esse projeto. Na verdade, meu projeto inicial era ir pro YouTube, gravar vídeo e falar tudo que eu tinha aprendido e tudo mais. Mas aí eu não fui. O Instagram para mim foi mais fácil. Mas eu perdi o meu pai para Covid. Eu comecei em abril, eu perdi meu pai dia 8 de maio. Parei total, postei um negocinho ou outro. Quando foi em janeiro desse ano, que eu estava assim, devastada, falei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para me encontrar sentido de novo. Para me sentir útil, né? A gente se sente útil ajudando, enfim. Eu falei, tá, vou voltar. Aí comecei, meu esposo fez uma cirurgia e eu fiquei muito em casa, enfim. Também pandemia, né? Aí comecei a postar. Comecei a fazer até um curso de marketing para tentar entender como é que funciona isso aqui. Mas, e tá indo aos pouquinhos. Paciente por dia, tá indo. você vai chegar E lá. assim, eu fico muito feliz quando chega alguém pedindo ajuda. Eu me sinto muito feliz em ajudar. Pode sempre perguntar. No que eu puder e tiver ao alcance, hoje eu não vivo somente do Instagram. O Instagram já me proporcionou algumas questões de trabalho, já. Porém, eu ainda trabalho, eu ainda dou aula. Eu assumi uma coordenação numa escola agora. Então, assim, eu não paro. Então, assim, eu estou tentando, mas quem sabe futuramente eu penso em fazer um curso, penso em fazer intervenções que o pessoal sempre me pede para poder atuar, mas o meu tempo ainda, eu preciso trabalhar ainda, entende? Então, assim, eu fico com pouco tempo para fazer tudo, mas a gente chega lá. Quem sabe você vai me ajudar? Eu quero participar desse curso, viu? Porque ainda Tá? estou muito no início, mas é uma coisa que, assim, é o meu sonho de seguir essa área da educação. Mas vamos ver no que dá. Mas por enquanto é assim, acho lindo as pessoas que levantam essa bandeira, que lutam por isso, porque assim, você se especializou, claro que é a sua profissão, é uma coisa que você entende, mas de certa forma você está lutando sim por essas pessoas que não têm um conhecimento sobre isso, fazendo chegar essa informação. Então, parabéns pelo seu trabalho, foi incrível essa live, adorei. Tô vendo os meus Tá. amigos, minha família aqui comentando, todo mundo gostou. E eu gostei muito dessa live. Obrigada pelo espaço também. Então tá bom. Foi ótimo mesmo te conhecer. Quando eu assisti a sua live lá no seu Instagram, eu chorei junto contigo, porque lá tu chorou. Falei, se ela chorar hoje, eu vou chorar de novo. Mas graças a Deus, né? Demos conta para manter a maquiagem. Mas, gente, é isso. Então vamos encerrar, porque senão a gente não acaba, né? Porque eu sou uma pessoa que fala muito e já vi que você também. Com certeza. Muito obrigada a todos que estão aqui até agora com a gente. E vamos marcar outra, né? Vamos marcar outra para a gente falar mais a respeito desse assunto, tá bom, Lavínia? Tenha uma ótima noite, tenha um sucesso profissional, que você se torne uma pedagoga, psicóloga aí você vai ver o que você vai fazer depois de especialização e que você possa ainda mostrar para todo mundo que é possível. Tem uma reportagem, para quem não sabe também, tem uma menina que ela passou para a UF em História aqui no Rio, tem uma reportagem do G1, foi em 2018. Eu tentei fazer live com ela, tentei entrar em contato várias vezes, não consegui. Graças a Deus, Deus colocou você no meu caminho. E é isso, gente. Tchau. E é isso, gente. Chega. Boa Um beijo a todos. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Ai, vou tirar o print. Calma aí, o print. Tá. Você consegue printar aí? Porque eu não consigo aqui direito, não. Tá preso. Consegue? Consigo, peraí. Vou printar agora. Depois você me manda. Pronto, eu vou mandar.
Me manda no zap depois, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Se tiraram print, marca a gente. Isso. Tchau. Tchau. Tchau, gente.